E aí, nesse vídeo eu vou te mostrar realmente como é que você vai fazer vídeo para canais anônimos no YouTube e ganhar em dólar do jeito certo, beleza? Bom, se você está aqui nesse vídeo, foi abordado pela thumb e pelo título e espera disso um tutorial simples, esse vídeo não é para você, beleza? Vá em outros vídeos aí do meu canal, que esse conteúdo que eu vou passar aqui ele é um pouquinho mais avançado, então se você está começando agora, assista os meus outros vídeos. Mas se você quer um conteúdo realmente avançado que vai levar você para o próximo nível, assiste até o final, beleza? Então, o que eu vou passar nesse vídeo aqui é basicamente o conhecimento que está fazendo com que todos esses meus alunos tenham esses resultados aqui. O Jeanzão fazendo 10 mil dólares, quase 11 aqui. O Hector fazendo 6 mil dólares. O GTzão pegou todas as placas do mundo que ele poderia aqui, 2,50,90. Isso é só com ganhos do YouTube, né? Em dólar no caso. As duas placas aqui da Dark, então de 10 mil e de 50. O indiano pegou as três placas, ó, 10, 50 e 100, que é aquela que está ali atrás, vocês não vão conseguir ver, está ali atrás. O Otto, que é um dos meus alunos também, mandou esse depoimento absurdo aqui, que ele fechou um patrocínio com uma startup que fatura mais ou menos 50 mil dólares por ano, certo? Com um canal dele de 100 mil inscritos. Absurdo, tá? E quem sou eu? Se você não me conhece, chegou agora nesse vídeo e no meu canal também. Eu sou o Raj, já fiz mais de 4 milhões aí de reais só com a AdSense dos meus canais Darks, beleza? Sou dono de alguns canais aí, mais precisamente 7, mas que tem um faturamento grande aí, que compõe a empresa. O faturamento são 4. Tenho 8 colaboradores trampando aí, fazendo a engrenagem dos canais girarem. Sou fundador hoje da Dark Educação, comunidade com mais de 2.500 alunos. É esse uniforme aqui que vocês estão vendo, tá? Não é só comunidade, é um ecossistema que vai desde aulas gravadas, né, mentorias em grupo ali, calls semanais comigo e com o time de suporte para te oferecer ali durante toda a jornada, né, o que você precisa, caso tenha dúvidas, enfim, atualizações, premiações, ferramentas e softwares, e é muita coisa, tá? E sozinho aí eu já fiz mais de 20 milhões com os meus conteúdos lá dentro da Dark Educação para os membros, tá? Então, se eu não sou uma referência para te falar como que você vai fazer vídeo da maneira certa no YouTube, meu amigo, não vai aprender com mais ninguém nesse mundo, certo? Então, já começo já tirando aquela dúvida que existe, que é, poxa, como é que eu posto vídeo para gringa e ganho ali em dólar? Já começa aqui. Você ganha em dólar postando vídeo até para o Brasil, porque a moeda que é paga é em dólar. O que acontece é que se você produz vídeo para uma língua nativa ali, portuguesa, brasileira, né, no caso, você vai receber o RPM do Brasil, porque os anunciantes do seu vídeo serão brasileiros, certo? E obviamente essa galera tem um poder de compra menor por conta do real, certo? Agora, se você produz para outros idiomas de moeda forte, então idiomas europeus que ganham em euro, por exemplo, né, francês, italiano, esses ganham, até mesmo o espanhol, ainda que seja baixo, mas ainda é maior do que português, por exemplo. Em inglês, então, é o maior que tem, certo? Então, o que o YouTube prioriza, principalmente, é para reconhecer o idioma do seu vídeo. Então, ele analisa ali a transcrição, título e descrição, certo? Em segundo lugar, o comportamento da audiência, tá? Então, quem clica, assiste e interage, ele cruza esses dados, certo? E terceiro, o histórico do canal dessa galera também. Então, basicamente o YouTube faz todo esse cruzamento de dados para entender qual que são os data points, né? Os pontos ali de conexão do seu vídeo com o público, certo? Você não precisa de firulinha de proxy, de VPN, de nada disso para mandar o seu vídeo para outro país. Só postar o vídeo no idioma que você deseja endereçar ele, tá? E sobre a questão da localização do canal, gente, isso não interfere. Pode ter alguma interferência ali bem no começo, mas logo isso aí acaba, porque imagine que, eu posso estar aqui morando aqui no Brasil, eu falo inglês, né, no caso, e eu quero endereçar o meu vídeo lá para os Estados Unidos ou para qualquer outro país que fale inglês. Então, acontece isso, predominante essa configuração no seu canal. Não é o 80-20 ali de endereçar o seu vídeo, tá? Praticamente não vai impactar ali na entrega dos mesmos. O que é um canal Dark na gringa, né? Basicamente, para quem não sabe, um canal Dark é você produzir vídeos ali sem que você apareça, coloque a sua cara, a sua face, use de animações, ou use de edição, ou use de narração por IA, não sei, mas que não é você propriamente aparecendo, certo? E por que na gringa?
Porque simplesmente lá a receita é de 5 a 10 vezes maior do que em português brasileirinho. Então, fiz até uma pesquisa, tá? Considerando as pessoas, o número de pessoas que são falantes da língua inglesa. 1,5 bilhão de pessoas falam inglês no mundo. Já o português brasileirinho é de 260 a 290 milhões de pessoas. E aí você pode até considerar, indo pela lógica, é melhor eu ir onde tem menos concorrência, no caso em português, do que no inglês, que a concorrência é muito maior. Faz sentido. Porém, contudo, entretanto, todavia, você tem que colocar na balança se você quer ter menos concorrência e ganhar menos ou quer ter mais concorrência e ganhar mais, se você fizer um bom trabalho. É aí que está a diferença. Se você sabe fazer um bom trabalho, você ganha muito mais, até mesmo no caso, em idiomas mais concorridos. Só que a concorrência ela é relativa, né? Porque se você faz um conteúdo de qualidade, obviamente a concorrência diminui muito, certo? Desconsiderando só a moeda, só tratando ali do número de população que fala o idioma, na minha opinião, e é o que eu ensino, é sempre ir para a gringa, tá? Não se limite ao português, apesar de ter bastante espaço também em português, e quem faz direito domina o mercado ali, mas eu prefiro ir direto para a gringa mesmo. Eu já quero começar falando que quando você for fazer um canal do jeito certo para a gringa, esquece nicho, velho. Esquece isso. Pensa em formato. Por quê? O que todo mundo faz? Eu quero fazer um canal de história emocionante. Eu quero fazer um canal de estoicismo. Eu quero fazer um canal de curiosidade. Mas isso é um pensamento extremamente limitado, que já está obsoleto hoje em dia, velho. Hoje em dia você não tem que ficar pensando em nicho, não. Você tem que dominar formato. Então, como é que deveria ser? Você deveria pensar assim, nossa, que canal bacana, se você for abordado por algum, ou que formato bacana. Eu quero dominar o formato de narração cinematográfica feita por IA, com fundo branco e motion graphics. Isso é um formato que existe dentro do YouTube. Dito isso, o que seria este formato basicamente? Então imagina um esqueleto aqui. Aí o esqueleto tem na cabeça dele a narração. Então aí você tem que considerar o micro, né? Essa narração ela tem uma voz grave, essa narração ela tem um tom calmo de meditação, né? Uma voz feminina, uma voz masculina, ela tem um ritmo rápido, ela é um tom pausado, o cara fala ali meio que tecendo fatos assim, dessa maneira. Não sei, mas você teria que dominar esse fator, né? Como é que você iria fazer isso? Já de uma referência validada. Outro ponto, essa estrutura narrativa do cara, o roteiro, né? Ele apresenta como um conteúdo de lista, então, sei lá, um catálogo sequencial, ou até mesmo top 10, né? Tem uma jornada ali de começo, meio e fim, tem arcos, não tem? Tem mistério, tem contador, tem uma explicação, tudo isso você tem que dominar também, entender realmente o conceito da estrutura narrativa daquele canal. Estilo visual, importantíssimo. Esse é um canal que produz conteúdos em 2D, utiliza motion, utiliza 3D, é um canal de ASMR, é de quizzes, né? Tem um fundo branco, é de webdocs, tá? São vários estilos visuais que tem aí, tá? Então, isso é dominar o micro. Dominando o micro, aí veja, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu dominei o micro ali, agora eu vou adaptar o macro. Então, eu posso falar de militar, né? Utilizando essas estruturas. Então, tá aqui a roupinha, só mudei a roupinha. Posso falar de um conteúdo do nicho militar, quando domina o formato. Posso falar de detetive, né? Casos criminais, sei lá. Posso falar de um conteúdo policial também, né? De investigação, não sei. Então eu só mudo a roupa. No caso, eu mudo o nicho. Mas o formato aqui, meu amigo, é o mesmo para todos os nichos. E aí eu não fico dependente de hype de nicho. Eu trago o nicho para o meu formato já validado. Então, quem domina o formato, replica ele para qualquer nicho. Então, o micro aqui desse canal que eu trouxe é o Natural World Facts. Se você for dar uma olhada, esse canal é absurdo. Além dele fazer um monte de visualização, é absurda a qualidade dos vídeos dele. Qualidade essa que afasta muitos iniciantes que realmente não sabem produzir vídeos assim. Tá tudo bem, faz parte do processo, né? Não tem como você chegar agora já no ônibus e sentar na janela, não tem como. Mas o micro desse canal é esse aqui. Então ele tem uma narração de ultra high definition,
tá? Que inclusive, acredito que seja até o mesmo dono do canal que narra, né, esses vídeos. Os vídeos que compõem ali a edição são vídeos de extrema qualidade, 4K, e ele possui uma ambientação muito boa. Então, narração, vozes ali no fundo, né? Sons, efeitos sonoros, música também, então toda essa ambientação. E o macro do canal é fundo do mar e oceano. Então ele possui essas características do micro e o macro é fundo do mar e oceano. Aí o que você tem que se perguntar? Pô, a partir do momento em que eu dominar isso aqui, ó, se fosse o caso, né, se eu tivesse realmente interesse em fazer isso e mudar a minha vida com esse modelo de negócio, isso aqui é só um dos formatos, tá, gente? Do micro, no caso. Mas existem vários outros, que nem eu falei, 2D e tudo mais. Mas, o que eu tenho que pensar? Pô, se eu dominar isso aqui, eu consigo mudar isso aqui para qualquer coisa, velho. Porque eu falei nos meus outros vídeos lá, são elementos, saca? Que compõem ali a estrutura do canal. E eu consigo trazer isso para qualquer coisa. Então, nesse canal aqui, veja, eu posso simplesmente falar, né, utilizando o mesmo micro, para savana, que é extremamente validado. Vocês assistiam aí National Geographic, essas coisas aí que mostravam esses documentários, né, de deserto, de savana, que é basicamente o que esse canal faz, mas ele trouxe para esse macro de fundo do mar, né, de oceano. Aqui, pô, savana, aí você pode fazer, sei lá, para espaço, para floresta, pântano, não sei. Mas esse é um exemplinho, até fica a dica aí pro YouTube, ó. Se alguém do YouTube estiver assistindo esse vídeo, ó, o UI do YouTube vai ficar muito melhor se a capa ficar aqui do que ficar assim em cima, né? Ficar muito melhor, muito mais clean de você ver o canal. Olha que bacana que ficou. A dica pro YouTube aí. Fiz esse mockupzinho aqui, né, no Gemini. Pode ver que até o logo aqui. Utilizando a ferramenta de vocês aí, viu? Considerem aí, viu? Então, ó, veja. Aqui os títulos, né? The Abyss. Então, um documentário aí do fundo do mar para dormir. Aqui, ó, o Saara, então, um documentário do deserto para dormir. Caso a mesma estrutura sintática ali, só muda ali o macro mesmo. São exemplos aqui de, pô, mudança de macro, velho. Bota fé? É óbvio que existe toda uma construção ali para você ir nos nichos mais certeiros baseado em elementos. E é isso que eu ensino lá dentro da Dark Educação, inclusive, para você ser mais assertivo na escolha do nicho. Porém, ainda assim, velho, você não precisa ficar correndo atrás de hypezinho de nicho, brother. Para com isso, para de querer copiar. Você pega a farpela toda diluída, se você pegar ainda, né? Porque pode ser que, você fique batendo nessa tecla, e o tempo que você poderia estar gastando em um conteúdo melhor, por exemplo, você está arriscando, copiando, velho. Então para. Vocês têm que pensar nisso aqui, tá? Então você não é um criador de conteúdo, você é dono de uma operação. Tá? Então pare de pensar como youtuber, pense como empresário. Você tem que pensar em organograma, em processos, em delegação, em caixa, tá? Porque se você não tem caixa para contratar pessoas para as funções que ocupam muito do seu tempo, entenda o jogo que você está jogando e aceite que você vai ter que passar por essa curva de aprendizado para que você colha ali resultados, levante um caixa para delegar no futuro. Porque muitas pessoas eu vejo que não começam justamente por preguiça, porque é uma oportunidade, gente, que vocês estão tendo agora com inteligência artificial, há anos atrás não existia. Então, qualquer pessoa hoje que tenha o mínimo de vontade, se tiver um notebook já ajuda, né? Eu não recomendo começar pelo celular, porque o celular é limitado, esquenta, tem um monte de coisa que atrapalha, mas no computador, se tiver um notebook minimamente bom ali, né, com configurações mínimas ali razoáveis, você já consegue iniciar. Às vezes você tá jogando joguinho, tá jogando LOL, tá jogando CS e fica imaginando o futuro perfeito, mas você não tá executando nada, né? Isso não se aplica para você que está executando alguma coisa, né? Você está na jornada. Mas você que está jogando joguinho e não está executando, depois não reclama do resultado que você não está tendo. Você precisa começar de algum lugar. Seja você tendo um dinheiro para investir já em, sei lá, em edição, em thumb dos seus vídeos, em alguém para montar os seus conteúdos, seus roteiros, não sei. No final das contas, você vai precisar de uma pessoa. Tem agora a questão do Cloudbot, né? Que são aqueles agentes que fazem as coisas. Meu time está testando, ainda a gente não colocou para rodar na operação, mas ainda tem que fazer muitos ajustes, não é algo simples, não é também de fácil acesso para qualquer um, porque demanda ainda um conhecimento ali técnico, né, de programação, de sistema, que não é todo mundo que tem. Tá cada vez mais fácil para a galera começar, saca? Daqui a pouco, realmente, né, a gente não vai precisar de pessoas ali na parte de produção, mas sim pessoas para revisão, e essa revisão vai precisar de muito menos contingente, por exemplo.
Então, a ideia realmente no futuro é que você dependa menos de pessoas, né? Só tem um trabalho de revisão ali mesmo para ver se a IA está fazendo certo, né? Sobre a questão do algoritmo, que muita gente me pergunta, poxa, eu não sei postar, não sei entender o algoritmo porque ele é muito variável, eu não entendo as regras dele. Então, gente, o YouTube, ele não empurra vídeos, saca? Ele não vai jogando um monte de coisa na plataforma e quem gostar, amém. Não, ele busca prever quem vai gostar do seu vídeo. Então, se o seu vídeo é novo, o YouTube ele vai mostrar para 100 pessoas, certo? E essa é a única coisa que a gente não controla, que é a velocidade que o YouTube vai prever o seu público e colocar mais fichas nos seus vídeos. Principalmente se você está produzindo conteúdos atemporais, certo? Então, são conteúdos que não morrem com o tempo, como canais de notícia, por exemplo, né? Então, sei lá, vamos postar uma notícia aqui que o time X contratou o jogador Y. Isso, obviamente, vai cair em desuso daqui a um tempo, né? Vai perder o hype. Então, esses são canais atemporais, certo? Agora, se os seus vídeos são atemporais, é muito mais difícil de fazer com que o YouTube reconheça o público ideal para o seu vídeo. Então, esse ponto é o único, na verdade, que a gente não controla, né? Eu cansei de ver pessoas que começaram um canal de absurda qualidade, mas que durante o processo de postagem dos vídeos desistiram simplesmente porque o YouTube não estava entregando os vídeos como deveria entregar, mas depois voltaram no canal, né? Desistiram da operação, aí depois de alguns dias ou algumas semanas voltaram no canal e o canal simplesmente tinha explodido, né? Tem casos até que o canal tinha até monetizado e já trago realmente um valor ali absurdo. No caso, se o cara tivesse postando, tivesse tido a consistência, ele conseguiria ter mantido esse momentum durante muito mais tempo. Mas por ele ter parado e desistido no meio da operação, ele vai ter mais um trabalho para voltar esse algoritmo de novo, entregar ele. Então isso acontece com muita frequência, saca? E esse é o único fator que a gente não controla, que é oferecer ali, no caso, data points suficientes em conteúdos atemporais para o YouTube reconhecer e entregar a gente mais rápido. Mas, ainda assim, não é o pior dos fatores, tá? Porque ele vai te entregar sim em algum momento. É o trabalho do algoritmo, tá? Então, se o seu vídeo é novo e ele mostrou para essas 100 pessoas, se a resposta for positiva desse público, ele simplesmente vai abrir o leque e mostrar para mais fatias de público. Agora, se a resposta for negativa, ele para de entregar. E o que é considerada resposta positiva ou resposta negativa? Então, a probabilidade de clique desses viewers, ele considera isso, não é CTR, não é taxa de clique, é a probabilidade das pessoas clicarem no seu vídeo, certo? Então, ele prevê a probabilidade que a pessoa vai ter de clicar, não que a taxa de CTR que o seu vídeo tem, certo? Por isso que eu digo que ele vai no perfil das pessoas, não no perfil do creator, certo? O tempo de exibição total das pessoas que assistiram ali o seu conteúdo e a satisfação que essas pessoas tiveram em assistir o seu conteúdo. Isso leva curtida, comentário, até dislike, compartilhamento, todo tipo de engajamento que a pessoa teve realmente com o seu conteúdo. Até mesmo assistir os seus outros conteúdos, né? Que para mim é o fator mais importante do YouTube mesmo, é o tempo de sessão da pessoa ali na plataforma. Um outro ponto é utilizar a IA como assistente, não como criador. É errado você pedir para o ChatGPT isso. ChatGPT, faça um roteiro sobre o Egito Antigo. Isso é genérico, sem alma, igual a trocentos canais e algo descartável. O certo é você definir tema mais um ângulo único, trazer, né, os pontos de contato com essa galera, colocar gatilhos emocionais no seu roteiro, criar realmente a estrutura narrativa dele. Agora, a IA, ela vai te ajudar a estruturar esse esqueleto com essas informações que você trouxe aqui, simplificar a linguagem. Então, se você está produzindo um conteúdo de maneira muito bem construída, com palavras difíceis, igual Camões faz, aí vai complicar. Aí ele te ajuda a realmente simplificar isso para a sua tribo, né? Então, sei lá, para jovens de 18 a 24 anos, sei lá, para mães, enfim, para diversos nichos, diversos públicos aí. Pode melhorar o fluxo do seu roteiro, identificar se ele está numa questão contínua, né? E traduzir, adaptar culturalmente aí o seu roteiro. Qual que seria o funil de sucesso aí de um vídeo no YouTube, tá? Basicamente, a camada 1 que você deve se preocupar, que basicamente é onde a pessoa vai decidir realmente. O primeiro ponto de contato com o seu viewer é a thumb e o título.
tá? Então você tem que se preocupar em gatilhos emocionais, principalmente nesses dois fatores, tanto na thumb quanto no título, tá? Análise sintática. O que é análise sintática, Raj, que você vive falando? Imagine que eu tenho um título aqui, isso em inglês, né? Every popular drug. Isso significa toda droga popular de cada país, por exemplo, certo? Se eu quebrar aqui esse título em análise sintática, onde que eu mudaria aqui? Então aqui eu colocaria um colchetezinho, aqui também, por exemplo, every country. E aí eu trocaria de popular drug para, sei lá, vídeo do YouTube. Cada vídeo mais popular de todos os países ou de cada nicho, não sei. Eu só trocaria, no caso, ali o assunto, né? O ângulo do vídeo que trataria dentro dessa estrutura sintática. Isso é uma análise sintática de títulos e importa muito, é um fator chave, eu costumo dizer. Curiosidade é muito melhor do que você realizar clickbaits, beleza? Então, você trazer esse gap de curiosidade, então, o seu título se aglutina com a sua thumb. Você não joga só um conteúdo ali ao léu esperando que as pessoas cliquem só porque você jogou uma parada apelativa ou mais de 18, por exemplo. Dentro desses dois compostos, o título e a thumbnail, é importantíssimo. A thumbnail, quando a gente trata da imagem ali, de primeiro ponto de contato das pessoas com o seu vídeo, você precisa trazer clareza, que, convenhamos, é muito melhor do que estilo. Então você não precisa ter ali uma thumbnail extremamente branded, né? Eu costumo receber várias perguntas das pessoas. Ah, mas aí eu vejo um monte de thumb que não tem nada escrito. Sei lá, parece uma arte de artistas de Da Vinci. Não necessariamente você precisa ter essa característica única, né? Esse branding absurdo. Você só precisa deixar clara a sua mensagem e trazer curiosidade nela. Ponto. Tá? E existem diversas técnicas para você aplicar isso. Um outro fator é que você realmente não precisa reinventar a roda. Então você só pode pegar um formato e transformar aquilo para o seu nicho, certo? Que é o que eu estou mostrando aqui para vocês já desde o começo. 3 elementos no máximo, tá? Não enche de coisa ali na thumbnail, não. Menos é mais. E um padrão visual reconhecível. Se vocês entrarem em alguns dos meus canais aí que eu já falei, vocês vão ver que ele possui realmente um padrão reconhecível. As pessoas batem o olho, identificam que aquele é um vídeo do meu canal, principalmente meus inscritos, e estão mais propensos a assistir eles, né? E validar o conteúdo ali, seja para positivo, seja para negativo. Um outro ponto importante é o hook, tá? Então, um gancho nos primeiros 30 a 1 minuto de vídeo. Então, ali é onde a pessoa decide se ela fica ou sai. Beleza? Então ali no hook você precisa confirmar a ideia que esteve presente na thumb e no título, você precisa trazer esse contexto inicial, trazer o objetivo único do vídeo e definir o tom que você vai tratar dentro daquele conteúdo. Agora, roteiro e edição. Aqui é onde a pessoa assiste realmente até o fim, é onde você retém. Tá? Então esses dois fatores têm a ver com retenção, roteiro e edição de vídeo, beleza? Então, com a estrutura narrativa daquele conteúdo, gatilhos que você distribui, e aí tem vários, gente. Tem gatilho de urgência, tem gatilho de curiosidade, tem um monte que você pode utilizar. Tem até gatilhos diferentes desses mais conhecidos, tá? Você deve, no caso, no princípio do seu canal, não referenciar vídeos anteriores, porque como você não tem conhecimento ainda de conteúdos progressivos, né? Então um vídeo se alinha a outro, você tem que deixar isso. Todo mundo eu vejo deixa isso na descrição ou até mesmo no comentário fixado do canal lá. Isso é coisa de amador, não faça isso. Você vai matar o tempo de sessão do seu canal, porque a pessoa que assistiu aquele seu conteúdo e foi abordado por ela na home, se ela porventura clicar no seu vídeo, só por clicar mesmo, e não gostar daquele conteúdo, não achar que é para ela, ela vai matar ali o resultado que você poderia ter se você só não tivesse deixado. E produzir ali arcos narrativos. Aí jornada do herói, plot twist, não sei, existem vários também. Um outro ponto é a camada, que é a edição e o formato. O ritmo, música, visuais, engenharia reversa do que funciona. E para alta barreira, o formato importa mais do que tudo, que é a forma como você faz e afasta realmente a concorrência de você. Na minha opinião aqui, o que eu mais gosto de tratar mesmo e desenvolver de todos esses, essa parte de título e de thumbnail e edição e formato. Para mim, né, são os pontos que mais definem aí a qualidade do meu conteúdo.
E bom, como é que você começaria de fato, né? Então, pô, você começa com uma pesquisa de mercado, abre aí uma aba anônima aí no seu YouTube, tem uma continha lá, busca formatos, não nichos, então busca ali canais que você consegue identificar com facilidade que você pode produzir aquilo de alguma maneira, né? Ou que você pode aprender a produzir aquilo também, né? Que você conhece as ferramentas, no caso. Abre ali os vídeos sugeridos, que eu coloquei até um print ali, clica nos vídeos, vai assistindo, faz essa pesquisa de mercado direto no YouTube. Você não precisa de ferramenta nenhuma nisso, né? Você precisa achar o nicho em alta na ferramenta Y, X ou quadrado. Não, você pode utilizar ali somente a aba do YouTube e começar por ela. Ferramentas, elas existem para auxiliar o seu processo, mas existem diversos caminhos que você, se tiver brio, consegue já fazer da maneira correta. E pô, aqui mesmo já tem vários canais ali de alta barreira, vários que tá ali em sugeridos. Se você for atrás de dominar o micro, ou seja, forma como é feito um vídeo, fazer um preview daquilo. Então, pô, eu vou analisar o formato via storyboard, tem um vídeo meu falando disso, eu vou replicar aquilo com a minha expertise, eu vou delegar ou vou fazer eu mesmo. Você consegue tudo dentro do YouTube. É só ter brio. Você não precisa de ferramentas caras, você não precisa de muitas coisas, além da sua vontade mesmo de fazer dar certo, tá? E lá dentro da Dark Educação, eu basicamente entrego tudo que você precisa para realmente mudar de vida dentro desse mercado. Desde prompts para criar toda essa estrutura de dobra, de edição, né? A gente ensina edição lá dentro, a gente ensina também a utilizar a IA da maneira certa, utilizando ela como sua assistente, não como executora. A gente traz atualizações do mercado, a gente está citando bastante lá agora a nova ferramenta que é o Sidence, tentando adaptar ela, por exemplo, para conteúdos de alta barreira, para que também te distancie da concorrência. Então, tudo isso a gente oferece lá dentro. Comunidade, premiações, atualizações, mentorias semanais ali em grupo comigo, tá? Então, tudo isso tem lá dentro. O link está aqui na descrição. Se você quiser mudar de vida realmente com um negócio sério, seu lugar é lá. Valeu!